ensaio, a gente entende que existem dois tipos de inovação. Aquelas que são predatórias, ou seja, que não impactam positivamente o ser humano. Elas podem, às vezes, até trazer um retorno financeiro, só que elas predam o ser humano. Elas predam o psicológico do ser humano, elas predam a saúde física do ser humano, ou predam qualquer tipo de envolvimento, de interação do ser humano. Então, isso é uma inovação predatória. E a gente entende que existem inovações saudáveis, ou seja, a gente entende que uma inovação ela é saudável quando ela traz retorno, quando ela traz sustentabilidade e quando ela traz impacto positivo. Então, a gente entende que uma inovação ela é saudável quando ela cumpre esses 3 parâmetros. A cada projeto, a gente fixa o que significa retorno, o que significa sustentabilidade, o que significa impacto positivo. Então, por exemplo, uma coisa mais simples o retorno, ele tem que ser financeiro. Ou seja, um projeto, ele tem que ter ROI. Um retorno pode ser conhecimento. Quanto que esse conhecimento que a gente passou nesse projeto, ele fica retido dentro da empresa. Sustentabilidade é o quanto que essa solução ela consegue permanecer crescendo na empresa. Impacto positivo é como que as pessoas saem. Essas pessoas elas saem melhores desse projeto ou elas saem piores, tanto em termos psicológicos, físicos. Então a gente busca fixar parâmetros que demonstram pra gente o quanto a inovação que a gente está gerando no nosso cliente ela é saudável. O projeto eu achei que foi muito bom, primeiro porque a gente envolveu pessoas de várias áreas da empresa, com pensamentos diferentes dos nossos e assim, abriu o leque de informação. Eu acho que o maior desafio foi a gente conseguir reunir as diferentes formas de ver a mesma situação para decidir qual era a melhor. Se a gente for falar de ROI, por exemplo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender o quanto a gente ou economizou para a empresa ou a gente gerou de lucro para aquela empresa. Então, vamos dar um exemplo prático. Se no projeto Houston a gente conseguiu fazer com que as pessoas elas atendessem um chamado em menor tempo e o cliente ele não tivesse que reabrir aquele chamado, você pode concordar comigo de que o funcionário ele não precisa gastar tanto tempo atendendo aquele chamado, ele teve uma resolução mais assertiva. E a gente pode chegar no impacto econômico disso. Por exemplo, qual que é o custo dessa operação em termos de tempo? O quanto de tempo a gente conseguiu reduzir é o quanto de dinheiro a gente conseguiu economizar e esse valor pode ser reinvestido. Então é dessa maneira que a gente comprova a ROI. A minha experiência com a NSI depois dessa nova estruturação está sendo muito boa. Nosso processo aqui hoje funciona 100% para e-commerce, estou achando que agora com essa melhoria ficou bem proativo. A conversa é muito mais rápida, então eu abro chamada, a gente já tem o retorno. E sempre que eu tenho problema, eu continuo acessando o suporte da Cíntia, que é maravilhosa, nossa, me ajuda muito. E eu acho que também o nível de atendimento dos analistas melhorou bastante, tanto técnico quanto essa parte de atendimento do cliente, o retorno, o tempo de espera. Quanto mais rápido a gente puder ser, né, menos tempo a gente puder perder, pra gente é mais válido. Uma coisa muito importante é a gente não cair no erro ou na defasagem de calcular o impacto da inovação só pelo ROI. Porque uma pessoa ela pode atender um chamado mais rápido, mas com uma pressão muito grande e com um impacto na saúde dela que seja significativo, ou seja, ela fique menos saudável, ou ela comece a cair, por exemplo, às vezes em cenários de depressão ou cenários de extrema vulnerabilidade. Então, a nossa ideia é que, ao mensurar inovação saudável, a gente consiga observar o todo do ecossistema do nosso cliente e ver o que de fato a gente está fazendo de positivo para aquela empresa. Por isso que a gente fixa 3 parâmetros e não só o ROI. O ROI ele é muito importante, o ROI ele é necessário, só que ele não é o único parâmetro de análise quando a gente vai entender se uma inovação está sendo saudável ou não. Nessa fase final do projeto a gente decidiu aplicar o Dual Track Agile. Então o Dual Track ele na verdade ele foi desenvolvido para a área de software, a gente adaptou ele para serviços. Então o que consiste basicamente o Dual Track? Né? São 2 pistas, por isso Dual Track. Uma de descobrimento, discovery, e outra de entrega ou delivery. Essas 2 pistas elas possuem backlogs, eles são alimentados por observações da própria ensaio e do time do projeto, e daí a gente começa esse processo de entendimento dessa oportunidade do backlog.
A prática de prototipagem e teste, ela é uma prática que permite a gente ganhar confiança sobre qual que é a melhor solução que a gente pode entregar para o nosso cliente. A prática do Dual Track Agile é aquela prática no qual a gente formata alguma solução, formata um mínimo produto viável, um mínimo serviço viável e começa a implementar ela ao mesmo tempo no qual a gente descobre novas oportunidades, novas melhorias, novos pontos de negócio. Dentro do Dual Track Agile a gente aplicou as OKRs, porque uma das principais características do Dual Track é que ele é bem estruturado, ele é bem documentado. Então a gente setou 2 objetivos mensais a princípio, e daí a gente tem as KRs, que são os resultados-chave de cada objetivo. E quando a gente tem as OKRs setadas e bem definidas, a gente consegue acompanhar o andamento do Dual Track Agile de uma forma muito mais precisa. Bom, então a gente já passou por várias fases do nosso projeto, desde o começo lá onde a gente estava tendo entendimento inicial, até a construção do nosso MVS e enfim a validação, e acho que tudo isso trouxe a tão sonhada inovação que a gente buscava na área de suporte. E a gente fez uma pergunta, né? Como que a gente vai conseguir garantir que toda essa inovação, todas essas mudanças que a gente trouxe agora, elas se perpetuem, né? Elas continuem durante o tempo depois que a gente for embora, daqui a 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1, 2, 3, 5 anos, enfim. Porque a gente sabe que tem realmente essa rotatividade natural da empresa, como qualquer outra. A área de suporte vai crescer com tudo isso que a gente transformou e as pessoas novas vão entrar. E como que elas vão conseguir se situar onde elas estão para entender cada um dos seus papéis e responsabilidades? E a resposta foi muito, muito bacana. A gente encontrou o Playbook. O Playbook é um documento onde a gente vai indicar, como eu disse, todos os papéis e responsabilidades, toda a estrutura do suporte. Então, ele é um material vivo, né? Porque isso é muito importante dizer. Ele é um material que a gente está deixando, mas ele é para ser alterado com o tempo, com as melhorias, né? E aí a gente fala da melhoria contínua, de não matar a inovação. Então o Playbook, ele trouxe isso pra gente. E o que o Playbook, de fato, ele vai trazer como resultado de todo esse nosso projeto? Ele vai trazer a estrutura que a gente está trabalhando nas células, então a gente vai descrever como que é essa estrutura, quantas pessoas vão trabalhar, em que parte da estrutura, quais são os procedimentos. Então, quando você entende que você está em algum nível da estrutura, qual que é o procedimento que você vai ter que seguir, né? Falando um pouco dos papéis e responsabilidades aqui também, quais são as ferramentas que a gente vai utilizar. Então, na hora de falar com os clientes, na hora de anotar o que foi feito, enfim, a gente vai falar um pouco das ferramentas que a gente tem que cada um dos analistas tem que usar, quais são as cerimônias, os rituais, né? A gente estava falando das dailies, enfim, das retrospectivas, das plannings. Então, como que funciona cada um deles? Por que a gente está trazendo cada um deles? Porque uma coisa muito importante não é só falar o que é feito, também por que é feito. No projeto Houston, na área de suporte da NSI, nós conseguimos implementar 3 rituais bem bacanas. O primeiro deles é a daily. Então, a daily é um encontro diário, rápido, feito logo no início do dia, no qual cada membro da célula levanta 3 pontos. O que fez ontem, o que vai fazer hoje e quais são os possíveis impedimentos para cumprir as tarefas do dia. Com isso, a daily possui 2 objetivos principais. O primeiro é a questão da visibilidade, então trazer esses pontos individuais para o coletivo, né, os seus parceiros de célula. E o segundo ponto é o levantamento desses desafios, possíveis impedimentos que você está tendo para os seus parceiros de célula também, para que eles tragam possíveis soluções. O segundo e o terceiro ritual nós fizemos de uma forma conjunta, que é a retrospectiva e a planning. Então elas ocorrem, no caso do NSI, quinzenalmente. E na retrospectiva, as células levantam, cada membro da célula levanta também 3 pontos. O que está funcionando, o que não está funcionando e o que nós precisamos começar a fazer. Então, esses 3 pontos eles são baseados muito na questão de gestão incremental e, a partir disso, nós priorizamos algum desses pontos, nós definimos um dono para cada um deles e, a partir disso, nós montamos uma planning. Planning é uma estruturação do que a gente precisa fazer, com data de conclusão, responsáveis, descrição bem detalhada do que a gente precisa fazer para cumprir esse objetivo maior. E por fim, a gente também deixa um espaço para o colaborador. Como que o colaborador pode se desenvolver dentro da empresa, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Então, também um guia para quando o novo colaborador entrar, ele realmente se posicionar da forma certa nessa área de suporte. Então, o Playbook
vai ser essa ferramenta muito importante para a gente, né? E, de novo, ela é uma ferramenta viva, onde a gente vai poder sempre trazer a melhoria contínua, e isso vai garantir que a inovação não morra ao longo do tempo e as pessoas sigam o que a gente está propondo agora, com o que todo projeto está propondo agora. Eu acho que o projeto Houston, ele foi um projeto bem sucedido. Eu até fiz uma avaliação também final com a Cláudia sobre a entrega, de forma geral, todo o trabalho que a Ensaio desenvolveu, né, desde a concepção, do início do projeto, a condução e essa entrega final. É um projeto que a gente já sabia que a gente teria com ele um resultado muito mais rápido e muito mais tangibilizado. Claramente, a satisfação do cliente é a melhor entrega desse projeto. E a gente tem uma sessão de reuniões toda segunda-feira. Essa reunião a gente chama de Walk the Talk. É um momento em que eu, como CEO da companhia, falo com toda a NSI. E nessa reunião a gente traz diversos temas sobre vários aspectos da própria operação da NSI e, invariavelmente, quase que tem sido uma frequência semanal, eu compartilho depoimentos, feedbacks positivos dos clientes elogiando a nova forma de suporte. E aí que eu brinco falando que é o efeito colateral do projeto Houston, né? E eu acho que o sucesso desse projeto, ele se dá por algumas características, né? Primeiro porque ele se apoiou 100% num dos nossos valores, que é o encantamento. Então, o nosso mindset para fazer esse projeto foi um mindset de encantar o cliente. Segundo, porque ele se apoiou também num outro valor, que é inovação. São 4 valores da companhia, 2 deles, inovação e o encantamento. E a inovação é no viés de questionar aquilo que já foi feito. O que significa o seguinte: uma empresa com o tempo de vida da NSI, ela tem que se reinventar continuamente. E esse projeto nada mais é ou foi do que uma reinvenção da nossa forma de prestar atendimento ao nosso suporte com foco no encantamento. Então a gente questionou a forma como a gente vinha conduzindo os nossos atendimentos, questionou as ferramentas utilizadas até o momento, questionou o framework por trás disso e trouxemos um novo framework baseado no modelo ágil, trouxemos uma nova ferramenta que foi o Gira e, portanto, a gente está colhendo resultados positivos disso. E um outro aspecto que eu acho que eu acredito o sucesso do projeto a ele também, não só esses, mas esses principais, é que a gente deixou o time resolver o problema. E a gente montou um time multidisciplinar, né? Então participou desse projeto pessoas do próprio suporte, participou desse projeto pessoas do marketing, participou desse projeto pessoas do departamento comercial, participou pessoas da fábrica e participou pessoas da consultoria. Então a gente juntou um grupo multidisciplinar, misto, com visões diferentes acerca do mesmo problema. O processo foi muito questionado, com os vários vieses de pontos de vista. E por isso o resultado final é um resultado isento e consistente. Eu canso de falar na NSI, quando você junta um grupo, né, e dá para esse grupo um problema, e dentro desse grupo existe uma confiança mútua entre os seus integrantes, cara, esse grupo é capaz de resolver qualquer problema. E foi isso que aconteceu no Projeto Houston. Então, cara, eu acho que o Projeto Houston foi um projeto assim, de sucesso absoluto. O projeto é novo, né? A gente tem o live dele aí, a questão de poucas semanas. A gente já vem, né? Na verdade, a gente foi entregando em ondas e as próprias ondas já foram dando resultado. Porque a gente vem tendo esses, entre aspas, efeitos colaterais do Projeto Houston já tem um bom tempo. E agora a gente está fazendo o encerramento oficial dele. Então, cara, foi um projeto muito bem sucedido. Todo mundo está de parabéns. Então, a Ensaio deu toda essa dinâmica para a gente, foi fundamental, de base, de conceitos, né? Trabalhando com o método do Design Thinking, que eu acho que abre muito, né? Ela deixa muito aberto para que as pessoas realmente coloquem ali o real motivo, as ideias, né, e em conjunto a gente possa definir também qual que é o melhor caminho. A gente traz, hoje a gente consegue medir a satisfação do cliente, algo que a gente não tinha tão ponderado assim no nosso modo tradicional. Hoje a gente tem a nossa pesquisa a cada chamado. Hoje a gente traz também muitos valores como a base de conhecimento, que é algo, né, que hoje a gente já tem
e cada vez mais as pessoas estão mais engajadas para que possam desenvolvê-la. Então, para a gente isso é tudo, porque a gente viu que realmente isso está na raiz. Agora é só a gente realmente colher os frutos daí para frente. A grande questão que eu vejo as empresas discutirem é: por que o design importa? Por que essa abordagem do design é tão relevante nos dias de hoje? E a primeira coisa que a gente deve pensar é sobre o processo do design, que é uma forma da gente incluir as dores do ser humano como centro das nossas atenções e buscar solucionar elas de uma forma criativa, ou seja, incluindo novos seres humanos para esse debate, para que a gente realmente tenha uma solução que faça sentido para as pessoas. O design, ele coloca a gente para pensar no seguinte sentido: qual que é a melhor solução que eu vou oferecer para essa pessoa numa linha do tempo? Então, o design, ele sai daquele pensamento de querer acertar rápido e acertar numa única vez, entregar algo perfeito numa única vez, e entra no modelo de pensamento incremental, que é: como é que eu posso adicionar um pouco mais de valor entregando algo que eu sei que não vai ser perfeito, mas que vai me colocar num ciclo de interação e de feedback que vai me promover o crescimento mais acelerado e mais certeiro. Então, a abordagem do design, nesse sentido, ela é mais sobre a gente colocar os recursos no lugar correto do que necessariamente a gente ficar explorando o recurso, querendo entregar rápido e acertar rápido. Então, o design, ele traz um formato para que a gente erre rápido, melhore aquilo rápido e constantemente entregue valor para o nosso cliente, para os nossos colaboradores, para os nossos funcionários, para todas as pessoas envolvidas na cadeia de entrega do meu serviço.